Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos. São verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É uma afirmação de Bakhtin. Pode ser utilizada pelas pessoas que estão estudando para temas como machismo, feminismo, discurso de ódio na internet. Tá bom? A aula de hoje vai ser sobre como utilizar o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos em 5 propostas de redação do Enem. Está bem interessante, espero que assista até o final. Quero convidar você a deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no meu canal. Rodrigo, roda a vinheta. A nossa aula de hoje é uma sugestão de Tiago Oliveira, ele é de BH, Minas Gerais. Deixou a sua sugestão aqui no vídeo anterior, nos comentários, e nós atendemos a sugestão dele. Se você também tem uma sugestão, deixa nos comentários e nós estaremos considerando as suas colocações. Veja o que Tiago falou. Salve de BH, Minas Gerais, professor. Posso dar uma sugestão? Faça pequenos vídeos de repertórios que fujam do senso comum para se usar na redação desse mesmo estilo que você está fazendo, com menções, principalmente de obras literárias. Vai ficar show! Tiago, obrigado pelo seu comentário, a sua sugestão. E quando você lançou essa proposta, eu pensei em como fazer algo que realmente fugisse do senso comum e decidi usar uma obra literária e mostrar como em 5 temas utilizar essa mesma obra. Porque a ideia não é você saber muitas citações. A ideia é você saber utilizar a citação que você tem e contextualizar com a proposta que está sendo feita pelo Enem. Então, pessoal, o livro que eu escolhi para nós abordarmos os 5 temas da redação do Enem foi Vidas Secas de Graciliano Ramos. O que a gente precisa inicialmente compreender é que Graciliano Ramos foi um dos principais ficcionistas da literatura brasileira na década de 1930 e ele se caracterizou por abordar temáticas sociais, focalizando entre outros aspectos concernentes ao Nordeste brasileiro, como a seca, o coronelismo e a exploração. É uma base que nós devemos ter sobre o autor. A importância desse livro é que ele foi publicado em 1938 e ele conseguiu a proeza de apresentar de maneira sintética uma visão da sociedade brasileira em seus níveis mais profundos. Não cabe aqui fazer uma análise aprofundada da obra, até porque no momento que nós estivermos escrevendo a nossa redação, nós não vamos ter tanto espaço para fazer análises profundas com relação à obra. Então, precisamos saber um pouco sobre o autor e a história que o livro retrata. Esse livro retrata a história de uma família, que eu vou estar falando os personagens para vocês. Essa família, do início ao fim da narrativa, ela tenta fugir da seca e das dificuldades sofridas pelas pessoas que moram no sertão. Observe a imagem. Então nós temos aqui um exemplo dos personagens desse livro. Tá faltando aqui a cachorra-baleia, tão famosa, porque ela foi sacrificada. Então digamos que isso aqui seria o final, né? Uma demonstração do final da narrativa. Nós temos aí Fabiano, que é o pai de família, a sua esposa, sim, a Vitória, e o menino mais velho e o menino mais novo. Graciliano Ramos não deu nome aos 2 meninos, apenas a Fabiano e sim a Vitória. Essa narrativa, esse texto, traz toda a discussão e demonstra, a partir do espaço, toda a dificuldade vivenciada pelas pessoas que moram nesses lugares. Então, observe essa imagem, né? Tudo seco, não tem como plantar nesse lugar, falta água,
Então são muitas dificuldades. Até os animais sofrem, porque a narrativa mostra isso, que baleia vai caçar alimento e no final ela adoece e tem que ser sacrificada. Mas tudo isso são consequências do contexto em que eles estão inseridos. Com isso, eu escolhi 5 temas para nós discutirmos e encaixarmos esta obra dentro das discussões desses 5 temas. Então, eu escolhi, em primeiro lugar, desigualdade social no Brasil. Em segundo lugar, fome no Brasil. Em terceiro lugar, aquecimento global. Em quarto, expectativa de vida. E em quinto, evasão escolar. Eu vou fazer primeiro um breve comentário sobre desigualdade social no Brasil e fome no Brasil. São temas, ao meu ver, mais fáceis de se encaixar o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Por quê? Porque é evidente, são questões que estão, como é que eu posso dizer, são temas principais da obra. A desigualdade social, que tem a ver com a falta de emprego, a falta de acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, e a fome no Brasil, que também fica fácil da gente encaixar porque os retirantes, né, a família que estava fugindo do sertão, estava saindo de lá justamente porque uma das necessidades deles era a alimentação, né? A falta de alimento naquele contexto os fizeram emigrar ou querer emigrar para outra região. Em relação aos outros temas, eu fiz textos que podem servir de exemplos de como vocês encaixariam ou poderiam encaixar a obra nessas discussões, tá bom? Então vamos começar com aquecimento global. Vou evitar longos comentários até para não cansar vocês. Então vou direto ao texto e apenas lê-los. Vocês mesmos realizam as reflexões em suas casas. Então, com o tema aquecimento global, como nós poderíamos fazer? Por exemplo, com o aquecimento global, as secas, que hoje são restritas a algumas áreas, se expandirão, o que causará um grande sofrimento e lamentação por parte daqueles que forem atingidos, como bem retrata a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ou seja, uma das consequências do aquecimento global vai ser justamente a seca ou a expansão dessa seca, tá? E a obra de Graciliano Ramos traz justamente essa discussão. Lembra? Nós falamos anteriormente. Vamos ao próximo tema. Expectativa de vida. De que forma nós utilizaríamos essa obra dentro dessa discussão? Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, descreve um cenário que apresenta uma expectativa de vida baixa decorrente de inúmeros motivos. Então eu fiz esse texto, pode estar no início, na sua introdução, e depois você complementa. O texto aí não está completo, mas é um exemplo para que vocês, se quiserem, complementarem, né? Claro, usando aí numa possível introdução. Próximo tema, evasão escolar. O texto. Esse eu achei o mais interessante de todos. Observem. O personagem Fabiano, do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, não frequentou a escola, provavelmente por ter que trabalhar para sobreviver. Acredita-se que, atualmente no Brasil, há muitos fabianos que não estudam porque precisam lutar pela vida. Por isso, é imprescindível discutir sobre a evasão escolar, apresentando suas causas e consequências. Aqui eu trouxe um exemplo completo de introdução. Você argumenta, né, usando o livro Vidas Secas e especificamente o personagem Fabiano, argumentando que ele não estudou porque teve que trabalhar, porque estava inserido naquele contexto de tanta dificuldade, de tanto sofrimento.
e traz isso para o nosso contexto, né? Atualmente no Brasil há muitos fabianos, ou seja, muitas pessoas ainda continuam sofrendo e inseridas no mesmo contexto que a família de Fabiano estava. E aí você traz como uma finalização dessa introdução a questão de apresentar as causas e as consequências desse, é, desse mal. Né? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi num estilo diferente das outras, mas tudo pensando na melhoria para vocês, para que vocês consigam aprender melhor, tá bom? Não esquece de se inscrever, isso é importante. Se inscrever, deixar o like e compartilhar também. Ativar o sininho, se puder, tá? Até a próxima!